Estamos no ar novamente. Eu desejo a paz a todos quantos estão assistindo e ouvindo os vídeos, que possa chegar à sua casa, aos seus lares, uma palavra de Deus, a qual fortalece cada um no procedimento fiel e verdadeiro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estamos então no segundo vídeo, no livro de Tiago. A fé correta sempre produz as obras corretas. Esse é um título que eu coloquei. Então, primeiro de Tiago, no capítulo 1, versículo 21. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar vossas almas. Seja da palavra e a história da cruz. Versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Ela deve, no entanto, ser ouvida corretamente. E isso se refere a um coração que quer receber. Enganando-vos, já é terrível ser enganado por outros, mas pior ainda é nós enganar a nós mesmos, deliberadamente, se pensarmos que podemos viver esta vida sem a fé total em Cristo e na cruz. Exaltemos o que Tiago disse que não devemos fazer, né? Aqui, ó. Exatamente o que Tiago disse que não devemos fazer, ó. Enganando-nos a nós mesmos. Lá em Tiago, capítulo 1, no versículo 27. A religião pura e espiritualidade pura e imaculada para com Deus e Pai é esta. Refere-se ao que agrada a Deus. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. A fé correta sempre produzirá obras corretas. E guardar-se da corrupção do mundo. A vitória da vida diária. O que mais uma vez deve ter ajuda e o poder do Espírito Santo. Tiago capítulo 2, versículo 14 em diante. A fé e as obras, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, isto apresenta o fato de que a fé correta sempre produzirá obras corretas. Porventura, a fé pode salvá-lo? Isso. A verdade é que Deus não reconhecerá esse tipo de fé. Versículo 15. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem necessidade de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhe disser, ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas que são necessárias para o corpo, que proveito virá daí. Isso se refere à fé fingida, que não abençoa ninguém, simplesmente porque não é fé verdadeira.
A fé verdadeira ajudará a pessoa. Assim, também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Como dito, a fé correta produz obras corretas, senão o Espírito Santo diz aqui que se trata de uma fé morta. Versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Como é importante, né? As duas, né? A fé e a obra junto. Versículo 20. Mas, ó, o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Tiago, sem rodeio, diz que alguém que confia numa fé vazia tem, na verdade, uma cabeça vazia. Tiago, capítulo 2, versículo 21. Não foi, porventura, justificado pelas obras Abraão, nosso pai, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Qualquer fé que não tenha a cruz como seu objeto é fé morta. O Espírito Santo faz com que Tiago escolhesse esse exemplo de Abraão, oferecendo Isaque para retratar uma das mais vividas ilustrações do sacrifício de Cristo. Versículo 22. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras. O que a fé foi? Aperfeiçoada pelas obras. Aqui foi aperfeiçoada pelas obras, como exemplo de Abraão, né? E mais aqui, vem mais exemplos ainda. A fé de Abraão e suas ações operaram em conjunto. Versículo 23. E foi cumprida a escritura que diz em Gênesis 15:6. E creu Abraão em Deus e foi-lhe isto imputado como justiça. A fé de Abraão era verdadeira e foi chamado amigo de Deus. Isaías 41:8. Mas tu, ó Israel, és meu servo, tu Jacó, a quem eu escolhi, descendência de Abraão, meu amigo. Tiago 2, o capítulo 24, versículo. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Versículo 25. E de igual modo, Rabi, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recebeu os mensageiros e os despediu por outro caminho? Essa foi a fé correta, que produziu obras corretas. Versículo 26. Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Tiago 3, o capítulo 6, o versículo. Falar sobre a língua também aqui. A língua, meus irmãos, a língua também é um fogo. Fala do fogo de uma maneira negativa, o que destrói, como um mundo de iniquidade. De algum modo, a língua é responsável por toda a iniquidade do mundo. A língua está posta entre os nossos membros
e contamina todo o corpo de uma maneira negativa, pode causar enfermidade física no corpo e inflama o curso da natureza. A língua nos coloca num certo caminho e, nesse caso, no caminho errado. E é inflamada pelo inferno. Ao usar a palavra inferno, ele quer nos fazer entender não só a iniquidade da língua, mas também o seu poder destrutivo para sempre. Tiago 3, o capítulo 17, o versículo. Nós precisamos mais a sabedoria que do alto vem e primeiramente pura, é encontrada apenas em Cristo, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem fingimento, e Jesus Cristo como a fonte. Essa é a sabedoria, né? Essa sabedoria que está aqui, ó, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem fingimento, e Jesus Cristo como a fonte da vida de cada um de nós, através dessas palavras. O tempo meu sempre está indo embora, tem um tempo aí razoável, então vamos encerrando com a palavra, segundo vídeo a Tiago. No próximo vídeo vamos dar continuidade falando da mensagem da palavra de Deus, viva, eficaz, que essa é importante para mim, era para você, meu irmão, minha irmã, todos que vão ouvir e assistir, que possam ser ricamente abençoados com a palavra de Deus, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém e amém.